Na aula de hoje, iremos relembrar o conceito de combinação, iremos introduzir o triângulo de Pascal e falar um pouco de suas propriedades e falar um pouco de combinações com repetição. Ok, vamos começar relembrando o que são as combinações simples. Então, uma combinação de k elementos de um conjunto de n elementos é simplesmente um subconjunto com k elementos desse conjunto, tá? Então, se eu tenho um conjunto qualquer, sei lá, A com n elementos, por simplicidade, considerar os elementos 1, 2 até n. Então, uma combinação de k elementos é simplesmente um subconjunto B com k elementos, tá? Por exemplo, se k for 4, posso pegar e n for 10, né? Então, n igual a 10 e k igual a 4. 2, 6, 7 e 9 constituem uma combinação de 4 elementos desse conjunto de 10 elementos, tá ok? E o número binomial n escolhe k é exatamente o número de combinações de k elementos escolhido entre os n elementos, ou seja, é o número de subconjuntos com k elementos de A. Muito bem. Dito isso, vamos provar que n escolhe k é igual a n escolhe k menos 1. Tá? Vamos provar essa primeira propriedade de simetria. Tá? Então, prova dessa propriedade. Prova. Ora, toda vez que eu escolho um conjunto, né, o que é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que o número de subconjuntos de tamanho k, com k elementos, né, é igual ao número de subconjuntos de tamanho n menos k, tá? Dado um conjunto com n elementos. Então, toda vez que eu tenho um conjunto de tamanho k, o complementar desse conjunto tem tamanho n menos k. Então, dado qualquer conjunto B contido em A, tá? Com B tendo exatamente k elementos, eu posso associar um outro subconjunto, que é o complementar de B, tá? Também é o subconjunto de A, e o complementar de B vai ter naturalmente n menos k elementos, tá? Então existe essa correspondência para cada conjunto, você tem o seu complementar. Determinar o conjunto B é a mesma coisa que determinar o complementar dele, tá? Então eu naturalmente, o número de subconjuntos de tamanho k vai ser igual ao número de subconjuntos de tamanho n menos k, porque cada conjunto de tamanho k está associado a um único subconjunto de tamanho n menos k e vice-versa, ok? Vamos provar essa segunda propriedade, a identidade de Pascal. A prova é um pouquinho mais elaborada, tá? Então, a prova da identidade de Pascal é um pouquinho mais elaborada, tá? E ela decorre da seguinte observação, né? Suponha que eu tenha um conjunto, sei lá, A, que tenha n mais um elementos, tá? Então, fixe um elemento qualquer, vamos chamar de, sei lá, x, pertencente a A, tá? Fixe esse elemento. E aí eu vou dividir as combinações de tamanho k de A, né? Ou seja, subconjuntos de tamanho k, em dois grupos. Primeiro caso. Então, se x pertence a esse subconjunto, tá? Então, seja B um subconjunto de A com k elementos, tá? Então, se x está em B, né, eu quero determinar quantos subconjuntos existem de k elementos em A. E para determinar isso, eu vou dividir essa contagem em dois pedaços, usando a estratégia de dividir para conquistar. Eu vou contar todos os subconjuntos que x está em B, né? Ora, se x está em B, então B se escreve como x mais alguma coisa aqui, sei lá, A1, A2, etc. até AK-1, para no total você ter K elementos, né? Porque já tem X, tá? Né? E nesse caso, determinar B significa determinar esses elementos aqui. Note que isso aqui é exatamente uma combinação de tamanho K-1, tá? Então, o número de elementos, o número de combinações de tamanho K no conjunto de tamanho N mais 1 é exatamente N
escolhe K-1, tá? Porque eu tenho que escolher esses K-1 elementos entre os N elementos restantes, ou seja, todos os elementos de A menos o X, tá? E a segunda parte da contagem decorre do fato de X não estar em B, tá? Se eu contar todas as combinações, todos os subconjuntos, tal que X não está em B, tá? Como é que eu posso contar isso aí? Eu conto exatamente, isso é igual ao número de combinações de tamanho K de um conjunto de N elementos, tá? Porque eu vou escolher K elementos entre todos os elementos de A menos o X, que são um total de N, já que o A tem N mais um elemento, tá? Então, assim, né? O número de conjuntos de tamanho K em um subconjunto de N mais um elementos é igual ao N escolhe K mais N escolhe K menos 1, tá? Que é a identidade de Pascal. Muito bem. Essas duas propriedades básicas dos números binomiais vão ser usadas na hora de estudar as propriedades do triângulo de Pascal, tá? Vamos começar definindo o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é o triângulo construído usando os seguintes números. Na primeira posição eu vou colocar o 0, 0, tá? Primeira linha, chama isso aqui de linha 0, tá? Linha 0. Na linha 1, eu coloco o 1, 0. Na linha 1, eu coloco o 1, 0 e o 1, 1. Na linha 2, eu coloco 2, 1, o 2, 2, 2, 0, 2, 1 e o 2, 2. Na linha 3, eu coloco o 3, 0, o 3, 1, o 3, 2 e o 3, 3. E assim sucessivamente, tá? Essa é a linha 0, essa aqui é a linha 1, linha 2 e aqui a linha 3, tá? Então, o triângulo de Pascal é construído dessa forma. Cada linha eu vou colocando os números binomiais obtidos com conjunto com tamanho igual da linha, tá? E aí o resultado dessa construção é exatamente esse triângulo aqui embaixo, tá? Triângulo 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 e assim por diante. Muito bem, quais são as propriedades desse triângulo, tá? Então, a primeira propriedade dele é que a identidade de Pascal, que eu acabei de provar, ela dá para a gente uma forma de construir recursivamente esse triângulo, tá? Então, cada número no triângulo, ele é definido somando os dois números imediatamente acima dele, tá? Por exemplo, 6 é igual ao 3 mais o 3, tá? Assim como o 4 é igual ao 3 mais 1, tá? Isso por quê? Exatamente pela propriedade da identidade de Pascal. N mais 1 escolhe K, né? Que no caso é o elemento K da coluna K da linha N mais 1. Ele é igual ao elemento K da coluna N, da linha N, o elemento da coluna K da linha N, mais o elemento K-1 da linha N, tá? Então, nesse caso aqui, né? O K é igual, o N é igual a 4, aliás, o N é igual a 3, porque estou na linha N mais 1, N mais 1 igual a 4, e o K aqui é igual a 3, tá? Então, isso aqui é 4 escolhe 3, né? Nesse exemplo, 4 escolhe 3, é igual a 3 escolhe 3, mais 3 escolhe 2, tá? Isso aqui é 3 escolhe 2, isso aqui é 3 escolhe 3, tá? Isso aqui é 4 escolhe 3, tudo bem? Então, essa propriedade de que cada elemento do triângulo de Pascal é exatamente a soma dos que estão acima dele, dos dois que estão acima dele, nos permite continuar o triângulo de Pascal indefinidamente. Começando com 1 aqui, tá? Eu posso obter o próximo com 1 mais 5 dá 6.
5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15 e assim sucessivamente, tá? Acabando com 1. E posso obter mais uma linha, inclusive, né? 7, 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 35, 21, 7 e 1. Né? Posso continuar isso indefinidamente, tá? Então, recursivamente, eu consigo construir o triângulo de Pascal. Muito bem, próxima propriedade. As linhas do triângulo de Pascal, elas representam os coeficientes do termo a mais b elevado a n, tá? Da expansão, né, do binômio a mais b elevado a n, tá? Então, vamos explicar isso com exemplo, tá? Vamos pegar, sei lá, a mais b elevado a 5, tá? O que é a mais b elevado a 5? Isso é a mais b vezes a mais b, 5 vezes a mais b, tá? Então, quando eu faço esses produtos, a mais b vezes a mais b vezes a mais b vezes a mais b vezes a mais b, isso dá o quê? Isso dá uma soma de monômios da forma a elevado a alguma coisa, b elevado a outra coisa, com certos coeficientes, né? Então, o primeiro monômio é a elevado a 5, b elevado a 0, tá? B elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, eu não vou nem escrever b elevado a 0. Vou começar com a elevado a 5 aqui, tá? Então, a elevado a 5 eu preciso preencher isso com alguma coisinha aqui, tá? Eu vou botar de vermelho, tá? Do mesmo modo, o próximo termo vai ser a elevado a 4b, né? Eu vou ter aqui também a elevado a 3b ao quadrado, né? Mais a ao quadrado b ao cubo, mais a b à quarta, mais a elevado a zero, que eu não vou escrever, b, tá? Então, isso aqui é b à quinta, tá? E eu preciso preencher encontrar esses coeficientes, que eu não sei quais são, tá? Então, esses coeficientes em vermelho correspondem exatamente a esses números que aparecem na linha 5 do triângulo de Pascal, tá? Assumindo que a primeira linha é a linha 0, tá? Então, na verdade, isso aqui é 1, 5, 10, 10, 5 e 1, tá? Muito bem, então posso apagar isso tudo, pelo menos essa parte vermelha. E escrever, finalmente escrever a mais b elevado à quinta como 1 vezes a elevado a 5, mais 5 vezes a quarta mais b, mais 10 ao cubo b ao quadrado, mais 10 a quadrado b ao cubo, mais 5 ab à quarta, mais 1b à quinta, tá ok? Isso para qualquer termo da forma, né? A mais b elevado a qualquer coisa. Por exemplo, a mais b ao quadrado é aquela velha clássica fórmula, né? Que eu obtenho usando a linha 2. Isso aqui vai ser a ao quadrado, 1 vezes a ao quadrado, mais 2ab, mais 1 vezes b ao quadrado. E assim por diante, ok? Em geral, a mais b elevado a n vai ser o quê? Vai ser, eu vou pegar a linha n, né? Vou até a linha n, e na linha n eu começo com n escolhe 0. Próximo termo é n escolhe 1, depois n escolhe 2. E assim sucessivamente, o último termo é n escolhe n menos 1, e depois n escolhe n, tá? Essa é a linha n. Então, os coeficientes do binômio acabam sendo n escolhe 0, a elevado a n, b elevado a 0, mais n escolhe 1, a elevado a n menos 1, b elevado a 1, mais n escolhe 2, a elevado a n menos 2, b ao quadrado, e assim por diante. Aumenta 1 a unidade no expoente de b e diminui 1 unidade no expoente de a, até
n escolhe n menos 1, A, B elevado a n menos 1, mais n escolhe n, n escolhe n, A elevado a 0, B elevado a n. Ok? Muito bem. Então, essa daqui é a famosa fórmula do binômio. Tá? Essa aqui é a fórmula do binômio. Binômio de Newton. Teorema do binômio de Newton. Teorema do binômio de Newton. Isso é uma prova desse teorema? Demos uma prova desse teorema? Não, não demos ainda, tá? Mas ele está bem anunciado e ele tem a ver com o triângulo de Pascal, tá? Você pode dar uma prova combinatórica desse teorema observando esse tipo de expressão, tá? Observando essas expressões, tá? Entendendo de quantos modos eu posso escolher. Aliás, vamos dar uma prova, tá? Eu vou dar a prova aqui nesse cantinho, tá? Então a prova segue nas seguintes linhas. Eu preciso calcular o expoente do termo a elevado a um certo i, n menos i, na verdade, tá? B elevado a i, tá? Na expansão do binômio, tá? Eu preciso calcular o coeficiente que vem ao lado desse monômio, tá? Veja, para eu tenho que A mais B elevado a N é o produto de A mais B vezes A mais B vezes A mais B N vezes. A mais B N vezes, né? Então, para eu obter o que aparece aqui? O que aparece aqui? O que aparece aqui é exatamente quantas vezes escolhemos A ou B nesse produto, certo? De modo que eu faça exatamente... De quantos modos eu posso escolher A ou B nesse produto, de modo que eu tenha exatamente N menos I As e B e I Bs, tá? Eu tenho que escolher I vezes o B, que aí quando eu multiplicar B, para calcular esse produto aqui, eu tenho que sair escolhendo A ou B em cada uma das parcelas do produto, né? Então, eu escolho B na primeira parcela, depois eu escolho A na segunda, escolho B na terceira e vou fazendo os produtos, tá? Então, para no final eu ter um termo dessa forma, eu tenho que escolher exatamente I vezes o B, tá? Naturalmente, eu vou escolher N menos I vezes o A, porque se eu escolho I vezes o B, o resto tem que ser A, tudo bem? De quantos modos eu posso escolher I vezes o B se eu tenho aqui N escolhas para fazer? Ora, a resposta é simples, né? É exatamente o número de combinações de N escolhe I, tá? Então, o coeficiente que aparece aqui é N escolhe I, tá? Esse é o coeficiente desse termo, tá? E a razão é exatamente que para aparecer a quantidade de vezes que aparecer esse termo é exatamente o número de formas de escolher escolher I vezes B quando eu tenho que fazer N escolhas, tá? Muito bem. Mais uma propriedade do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é simétrico em relação a essa coluna. Claro, porque se eu pegar esse termo aqui, por exemplo, ele é o termo 4 escolhe 1, e a gente acabou de provar que 4 escolhe 1 é a mesma coisa de 4 escolhe 3, tá? Assim como um termo qualquer que n escolhe i, vai ser a mesma coisa que termo simétrico que é n escolhe n menos i, tá? Pela propriedade de simetria dos números binomiais. Então, esse triângulo é simétrico quando eu reflito em relação a essa coluna central. Outra propriedade interessante, a soma de cada linha é igual a 2 elevado a n.
tá? Onde n é o número da linha, tá? Se eu somar os termos dessa linha, por exemplo, tá? Que eu vou obter é 2 elevado a 5, tá? De fato, sei lá, 1 mais 5, 6, mais 10, 16, mais 10. Bom, 16 vezes 2, né? Por cada simetria. 1 mais 5, 6, mais 10, 16. E aqui vai aparecer a mesma coisa, 16 vezes 2 é 2 elevado a 5, tá? Como é que eu provo isso? A prova disso, por exemplo, decorre facilmente do binômio. Por quê? Do teorema do binômio. Porque na linha n eu vou ter n escolhe 0, né? N escolhe 1, n escolhe 2, mais n escolhe n. Isso aqui, né, é exatamente 1 mais 1 elevado a n. Para um pouco e reflita, tá? Porque isso é 1 mais 1 elevado a n, tá? Se você pausou, pode pausar o vídeo e refletir sobre isso. Se você pausou o vídeo e conseguiu expandir isso usando o binômio, você viu que isso daqui é exatamente igual a essa soma, tá? Que é igual a 2 elevado a n, tá? Porque o que aparece aqui são potências de 1. 1 elevado a alguma coisa vezes 1 elevado a alguma coisa, né? Na expansão do binômio. Tá? Aqui é sempre 1, tá? Eu não preciso escrever. Muito bem. Mais uma propriedade. Esse triângulo, ele é cheio de sequências aritméticas interessantes. Por exemplo, aqui estão os números naturais. Tá? E aqui é uma sequência constante, né? Constante. Você pode pensar que os naturais são uma PA, um exemplo de PA. Tá? Aqui aparece uma outra sequência legal, que são os números triangulares. O que é o número triangular? O número triangular é exatamente quantas, quantas, quantos pontos você precisa para construir um triângulo equilátero. Digamos assim, um triângulo equilátero pontilhado, né? Como esses aqui que eu estou construindo, onde no lado eu tenho n pontos, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um triângulo equilátero com um ponto, é um ponto só, colapsado, digamos assim. Um triângulo equilátero que tem 2 pontos no lado, precisa de 3 pontos. Um triângulo equilátero que tem 3 pontos no lado vai precisar de 6 pontos, tá? Um triângulo equilátero que tem 4 pontos no lado, ele vai precisar de 10 pontos, tá? E assim sucessivamente, tá? Note que, ou seja, os números triangulares são essa sequência: 1, 3, 6, 10. Qual é o próximo número triangular? 15, né? E assim sucessivamente, tá? Como é que eu obtenho esse número triangular 15? É simplesmente eu adiciono mais uma linha a esse triângulo, tá? Eu obtenho o, o número triangular 15, que é o próximo número triangular, tá? Então, note que aí aparece uma propriedade bastante legal dos números triangulares, né? É que 10, por exemplo, é a soma dos triangulares anteriores. 1 mais 3 mais 6. Assim como 15 é a soma de 1 mais 3 mais 6 mais 10. E assim sucessivamente. Tá ok? Bom, próxima sequência são os números tetraédricos. O que é que vem a ser os números tetraédricos? É uma coisa inteiramente análoga, só que em dimensão 3, tá? Eu quero saber quantos pontos eu preciso para construir um tetraedro pontilhado, digamos assim, cuja aresta tem n pontos, tá? Então começa com o tetraedro colapsado com um ponto. Agora observo o tetraedro com 2 pontos na aresta, que é esse cidadão aqui. Boto 3 pontos na aresta,
e vejo quantos pontos eu preciso para construir o tetraedro. Nota que eu tenho 6 pontos aqui na base. Tá? Aqui em cima eu teria mais 3. Ver se consigo fazer o desenho. Tá? Acho que até está razoável. Tá? Então aqui eu tenho mais 3 mais 1. Tenho 10 pontos para construir esse tetraedro. Tá? 10 pontos. Se eu tenho 2 pontos na aresta, eu preciso de 4 para fazer o tetraedro. Se eu tenho 3 pontos na aresta, eu preciso de 10 para fazer o tetraedro. Tá? Se eu tiver 5 pontos na aresta, 3 não, 4 pontos na aresta, eu vou precisar de 20 pontos para fazer o tetraedro. Tá? E como é que eu obtenho isso? É observando que cada termo aqui, né? Cada termo dos números tetraédricos, eles são a soma dos números triangulares anteriores, até aquela ordem, tá? Então esse carinha daqui, por exemplo, é a soma desses caras aqui, tá? E é bem razoável, porque para construir o próximo tetraedro, o que eu precisaria fazer era colocar em cima dessa base aqui, tem 10 pontos, né? A base do número triangular é um triângulo equilátero de tamanho 4. É encaixar em cima dessa base um tetraedro que tem 3, que tem aresta 3. Aí eu vou ficar com um tetraedro que tem aresta 4, digamos assim, né? Eu posso pensar que isso aqui, digamos assim, encaixa por baixo dessa figura aqui, tá? Se encaixando por baixo dessa figura, no total eu vou ter 10 pontos mais 10 pontos, 20 pontos, tá? E assim sigo sucessivamente, né, com essa propriedade. Note que o triângulo de Pascal tem várias relações dentro dele interessantes. Vamos ver mais uma, tá? Agora, para explicar essa relação, eu vou escrever ele de uma outra forma, né? Essa forma aí, como um triângulo retângulo, ao invés de ser um triângulo isósceles como antes, tá? E aí eu vou observar que aparecem os números de Fibonacci, tá? Então, se eu pegar a soma dos elementos das diagonais, o que eu obtenho aqui são os números de Fibonacci. Aqui é 1, que é 1 também, a soma desse com esse vai dar 2, soma desse com esse dá 3, esse com esse dá 5, isso aqui dá 8, isso aqui vai dar 16, 16 não, 13, e assim sucessivamente, tá? Então, se eu somar os termos da diagonal desse triângulo, se eu somar os elementos das diagonais desse triângulo, o que eu vou obter é a sequência de Fibonacci, tá? Muito bem. Então vamos voltar, né, para uma coisa que a gente já provou, tá? Na verdade, a gente provou falando de propriedades do triângulo de Pascal, mas agora eu vou anunciar de outra forma, que é que o número de subconjuntos de um conjunto é exatamente, com n elementos, é 2 elevado a n, tá? Então, vou botar a prova aqui, tá? Então, a primeira coisa para se observar, né, é que eu defini um conjunto de A, supondo que A é esse conjunto aqui, né? Definir um conjunto de A é a mesma coisa que eleger, digamos que o A seja o conjunto 1, 2, 3, 4, até o N, tá? E aí eu preciso eleger se eu boto 1 ou eu não boto 1, tá? Eu preciso eleger se eu boto 2 ou eu não boto 2. Se eu boto 3 ou eu não boto 3. E assim sucessivamente, até o N, tá? Então, para cada elemento do conjunto A, tá? Eu tenho que fazer uma escolha que tem duas opções, tá? Eu vou produzir o conjunto B, o subconjunto B de A, tá? Eu preciso optar se eu boto 1 ou não boto, tá? Boto 2 ou não boto. Matematicamente, eu poderia associar a um subconjunto B uma sequência de zeros e uns, tá?
Eu vou botar 0 quando eu não quiser botar o número 1, tá? Por exemplo, eu não quero botar 1, não quero botar o 2, eu boto 0, 0. E aí eu quero botar o 3, quero botar o 4, o 5 eu não quero botar também, não quero botar mais nenhum outro. Só tem zeros aqui, tá? Então, essa sequência, ela representa, na verdade, o conjunto B formado pelo 3 e pelo 4, tá? 3 eu estou associando 1 e o 4 estou associando 1 também, tá? Aí a pergunta quantos subconjuntos existem acaba virando a pergunta quantas sequências de zeros e uns existem de tamanho n, tá? E o número dessas sequências é 2 elevado a n, porque eu tenho duas opções para a primeira posição, duas para a segunda, etc., até duas para a enésima. Pelo princípio multiplicativo, o número total de opções é 2 elevado a n, tá? Isso está escrito aqui nesse texto, tá? Para cada elemento de A, eu tenho duas possibilidades. O elemento pode pertencer ou não ao conjunto. E aí, para cada uma das possibilidades, eu decido incluir ou não incluir no subconjunto, tá? E aí, essas listas de zeros e uns, tá? Elas acabam virando, né? Sendo associadas aos conjuntos, tá? Essas listas de zeros e uns se chamam vetor indicador do conjunto B, tá? Essa lista de zeros e uns, ela é o vetor indicador do conjunto B, tá? Porque ela diz quem está em B e quem não está. Ótimo. Muito bem. Consequência é que você pode mostrar, usando dividir para conquistar, que novamente vale isso, tá? Uma outra prova que vale essa propriedade, sem usar o binômio. Pare o vídeo e tente provar isso por conta própria, usando a ideia anterior de contar o número de subconjuntos e usando dividir para conquistar. Ok, se você parou o vídeo e conseguiu fazer isso, né? Parabéns. Se não conseguiu, vamos fazer juntos aqui, tá? Dividir para conquistar aqui significa o seguinte, ó. Eu quero contar o número de subconjuntos de um conjunto A com n elementos. Isso aqui eu já sei que isso é 2 elevado a n. Isso aqui é o número de subconjuntos de A com n elementos. 1, 2, n, tá? Por outro lado, o número de subconjuntos de A com n elementos é uma soma. Que soma? É o número de subconjuntos com 0 elementos. Só tem um, que é o vazios. Isso aqui é o número de subconjuntos com um elemento. Tem n conjuntos. Aqui é o número de subconjuntos com dois elementos, porque é exatamente a definição do número binomial n escolhe 2. E assim por diante. E esse último é o número de subconjuntos com n elementos. Só tem um também. Ora, consequentemente, a soma desses números é o número de subconjuntos do conjunto A, que a gente já provou que é 2 elevado a n. Ok? Então isso fica provado com argumento combinatório. Essa igualdade fica provada usando o argumento combinatório. Muito bem. Vamos para outro exercício. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 3 pessoas num conjunto de 5 pessoas? Muito bem. Então, primeiro, a gente transforma esse problema, né, escolher uma comissão, num problema que a ordem é importante. Ao invés de escolher uma comissão, eu vou escolher uma lista, né, primeiro, segundo, terceira pessoa. Tá? A ordem agora é importante. De quantas formas eu posso fazer isso? Tá? Eu posso fazer isso de 5 vezes 4 vezes 3 formas. Eu tenho 5 escolhas para a primeira pessoa, 4 escolhas para a segunda,
4 e 3 escolhas para a terceira pessoa. Note que aqui a ordem é importante, tá? Então esse aqui, esse número 5 vezes 4 vezes 3 é exatamente 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, tá? Esse é o número de pessoas, número de listas com 3 pessoas que eu posso formar, né? Onde a ordem da escolha é importante. Tem uma primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Isso não é o número de comissões. Para considerar o número de comissões, eu preciso dividir, né? Dividir esse número por 3 fatorial. Por que eu preciso dividir por 3 fatorial? Porque cada escolha, sei lá, digamos que tem a comissão ABC, né? Pessoa, a Ana, o Beto e a Cláudia, né? Isso aqui é uma escolha possível entre essas 60 escolhas. Mas quando eu considero a ordem, isso é diferente de Beto, Ana e Cláudia. Tá? Porque o Beto foi escolhido primeiro, ao invés de ser escolhido por segundo aqui. Tá? Então essas escolhas com ordem são diferentes. Mas, quando eu considero como comissão, é a mesma coisa. Então eu preciso dividir por 3 fatorial, tá? Que é o número de permutações de 3 pessoas. Muito bem. Tá? Então isso está escrito aqui, né? Então cada comissão ABC foi contada 3 fatorial vezes, então o número de comissões total é esse aqui. Muito bem. Tá? E esse é o número de comissões de 3 pessoas entre 5, ou seja, é o número binomial 5 escolhe 3. Agora vamos anunciar o teorema geral que caracteriza os números binomiais. O número de maneiras de escolher K objetos entre N objetos dados é esse número aqui. Tá? É N fatorial dividido por N menos K fatorial vezes K fatorial. Tá? E a prova disso é exatamente análoga à prova anterior. Eu vou considerar o problema primeiro com ordem. Então eu tenho escolher N objetos com ordem, né? Eu tenho N vezes N menos 1, etc, etc, vezes N menos K menos 1 opções, tá? Isso corresponde a N fatorial dividido por N menos K fatorial, tá? Só que cada escolha que eu fizer aqui, desses K objetos, as permutações vão gerar o mesmo subconjunto de objetos. Eu preciso dividir por K fatorial e isso dá exatamente este número aqui, tá? Ou seja, isso aqui é N escolhe K. Muito bem. Vamos agora falar de combinações com repetições, que é outro tipo de combinação, tá? Que serve para a gente fazer contagens também muito interessantes. Vou começar com um problema, tá? O problema é o seguinte: de quantos modos é possível comprar 4 sorvetes em uma loja que oferece 7 sabores, tá? Então eu tenho 7 sabores: sabor 1, sabor 2, sabor 3, sabor 4, sabor 5, sabor 6, sabor 7. De quantos modos eu posso escolher 4 sorvetes, tá? Pare e pense no problema, tá? Depois, se encontrar uma resposta, dê o play no vídeo para a gente discutir juntos a resposta. Ok, se você encontrou sua resposta e a resposta foi 7 escolhe 4, essa resposta está errada, tá? Isso seria uma resposta correta se eu tivesse uma restrição de que os sabores seriam todos diferentes. Aí sim, seria uma resposta correta, porque aí eu teria, né? Por exemplo, eu estaria contando exatamente o número de subconjuntos com 4 elementos, desses 7 elementos aqui, que é um conjunto de sabores, tá? Mas no nosso problema, eu me permito ter uma coisa do tipo sabor 1, sabor 1, sabor 2, sabor 3, tá? Isso aqui é uma escolha válida, digamos assim, tá? Quer dizer que a Ana escolheu o sabor 1, a Beto escolheu o sabor 2, a Cláudia escolheu o sabor 2 também. Desculpa, a Ana escolheu o sabor 1, o Beto escolheu o sabor 1 também, a Cláudia escolheu o sabor 2 e o Deco escolheu o sabor 3, tá? Então,
esse tipo de problema não é resolvido diretamente usando combinações dessa forma, tá? Então esse tipo de resposta está errada. A gente precisa reformular esse problema de outra maneira para poder resolver, tá? E eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Então, a primeira sacada é mudar esse problema, né? Envolve um problema de escolhas para um problema que envolve equações, tá? Então eu vou chamar de x1 o número de escolhas do sabor 1, x2 o número de escolhas do sabor 2, x3 o número de escolhas do sabor 3, até x7 o número de escolhas do sabor 7. Note que cada escolha dessa, xi, é maior ou igual que zero, tá? E note também que, porque eu não posso escolher o número negativo de sabores, né? Por exemplo, se eu não escolher x1 vai ser zero. Se eu escolher 3 vezes x1 vai ser 3, tá? E note também que a soma da quantidade de escolhas é exatamente 4, tá? Então, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando o número de soluções, tá? Desta equação, né, que está ali em cima, tal que xi é maior ou igual que zero, tá? Porque cada solução desta equação corresponde a uma forma de escolher os sabores, tá? Por exemplo, se eu pegar a solução 2, 0, aliás, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, isso corresponde exatamente àquele caso, onde eu estou escolhendo duas vezes o sabor 1, uma vez o sabor 2, uma vez o sabor 3 e eu não escolho mais nada, tá? Então essa escolha aqui, duas vezes o sabor 1, um é o sabor 2, outro é o sabor 3, corresponde exatamente a essa solução, tá? x1 é 2, x2 é 1, x3 é 1, tá? Por isso que a gente chama de combinações com repetições, porque eu posso repetir objetos, né? Posso repetir objetos, tá? Estou contando combinações, mas eu estou podendo colocar objetos repetidos. Tudo bem. Então vamos ver quantas soluções existem dessa equação. Então a pergunta é: quantas soluções existem dessa equação? E a resposta é a seguinte: para a gente encontrar as soluções dessa equação, deixa eu reescrever aqui, né? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 mais x7 igual a 4, eu vou usar um esquema que a gente chama de traço bola, tá? Então eu começo colocando 6 traços, né? Como eu tenho 7 variáveis, eu coloco 6 traços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que vão gerar naturalmente 7 espaços, tá? Tem 7 espaços aqui, tá? Então, aqui nesse primeiro espaço, eu vou colocar. Agora eu vou distribuir 4 bolas nesses espaços, do jeito que eu quiser, tá? Por exemplo, eu poderia distribuir 3 bolas aqui, aí só sobra uma bola para distribuir que eu coloco aqui, tá? Então, essa distribuição, cada distribuição, né, de 4 bolas e 6 traços, vai me gerar uma solução para essa equação, tá? Que no caso é exatamente o número de bolas que tem em cada espaço, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, x1 seria 3, x2 seria 0, x3 é 0, x4 é 0, x5 é 1, x6 é 0, x7 é 0. Confere? Tá? Nesse caso aqui do lado, tá? x1 é 1, x2 é 1, x3 também é 1 e x4 é 1, tá? E x2... Minto. Minto não, errei. Deixa eu reformular isso. x3 é 0, x3 é 0,
x4 é 1, x5 é 1 e os outros são 0. x6 é 0, x7 é 0. Tudo bem? Então, desafio você parar o vídeo mais uma vez e escrever o esquema traço bola para aquela solução, né? São 4 S1, S1, S2, S3. Como é que fica o esquema traço bola para essa escolha, né? Ok, se você parou o vídeo e conseguiu fazer isso, né? Talvez você tenha chegado com essa identificação, né? Então, duas bolas para começar o X1, uma bola para o X2, uma bola para o X3 e o resto zero. Zero bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, esse é o esquema traço-bola que dá essa solução aqui. Muito bem. Aí a pergunta é quanto, ou seja, cada esquema traço-bola me dá uma solução. E cada solução me dá um único esquema traço-bola. Então a pergunta passa a ser, né, mais uma vez, né, quantos esquemas traço-bolas existem? Essa pergunta é simples de resolver. Por quê? Porque se eu quero contar a quantidade de esquemas traço-bola, né, tá? Basta eu escolher, né, qual ordem que eu vou. Basta escolher, né? Eu tenho. Quero contar o esquema traço. Eu quero contar quantos esquemas traço-bolas existem. Eu tenho 6 traços e tenho 4 bolas. Um total de 10 objetos. Então, cada esquema traço-bola corresponde a eu pegar, definir uma sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um esquema traço-bola significa eu definir uma sequência, né? Onde eu tenho 4 bolas e 6 traços, tá? Ou seja, eu posso pegar a palavra, por exemplo, B, 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 B e o resto T, tá? Isso é um esquema traço-bola, onde as 4 bolas estão no começo e depois só tem os traços, tá? Agora observe que o número, qualquer anagrama dessa palavra aqui vai me gerar um esquema traço-bola, e qualquer esquema traço-bola corresponde ao anagrama dessa palavra. Então, no final, o número de esquemas traço-bola, consequentemente o número de escolhas de 4 sabores lá para 7 objetos, é o número de anagramas dessa palavra, tá? E o número de anagramas dessa palavra é 10, escolhe 4, tá? Agora, quem é 10 nessa história? 10 é 7 mais 4 menos 1, tá? Escolhe 4, tá? Porque eu obtive, né, eu usei 7 menos 1 traços, porque eram 7 sabores, eu tive que tirar eu usei um traço a menos para gerar 7 lugares, não foi? E eu tenho 4 bolas, né? Tudo bem? Então esse é o caso geral. O caso geral diz o seguinte, ó: o número de soluções inteiras não negativas dessa equação é exatamente n mais k menos 1, escolhe k, tá? Onde n é o número de variáveis, k é o inteiro, tá? Tem que ser um inteiro positivo, tá? Na verdade é um inteiro não negativo, né? Pode ser o zero também, ok? E aí eu tenho esse teorema, que já foi provado com os argumentos que eu discuti, tá? Então, de quantas maneiras eu posso, agora voltando para a nossa discussão, de quantas maneiras eu posso escolher 2 bolas vermelhas e 3 bolas azuis de uma urna que contém 4 bolas vermelhas e 5 bolas azuis, tá? Tem que fazer alguns alertas aí para esse problema, né? Que eu tenho que explicar o que é que significa maneira de escolher bolas vermelhas e bolas azuis. A primeira hipótese que eu vou fazer é que as minhas bolas vermelhas são diferentes. Então eu tenho 4 bolas vermelhas e eu vou assumir que elas são diferentes, tá? Então eu tenho 4 bolas vermelhas e as azuis também eu vou assumir que elas são diferentes. Azuis 3, a 4, a 5. Então eu tenho essa configuração aí de bolas. São bolas vermelhas diferentes e bolas azuis diferentes, tá?
Nesse caso, eu tenho que escolher duas bolas vermelhas. Então, eu tenho que pegar um subconjunto de tamanho 2 aqui. Eu posso fazer isso de 4 escolhe 2 maneiras, tá? Note que as bolas são diferentes, tá? E eu tenho que pegar 5 bolas azuis, tá? Se as bolas são diferentes, eu vou escolher isso com 5 escolhe 3 maneiras, tá? Minto, 5 bolas azuis não, 3 bolas azuis, né? Então eu vou escolher isso de 5 escolhe 3 maneiras, tá? Então, por exemplo, uma escolha possível seria V2, V3 e depois, sei lá, A3, A4 e A5. Muito bem, escolha possível, tá? Então, o total seria isso aqui. 4 escolhe 2 vezes 5 escolhe 3, tá? Eu posso formular esse problema de modo diferente. Como posso formular esse problema? Eu posso formular esse problema da seguinte forma. Agora eu vou permitir repetição. Ou seja, eu vou permitir coisas do tipo V2, V2, tá? A3, A3, A5. Digamos assim, cada vez que eu escolho uma bola, eu reponho ela, tá? Reponho ela lá no, na minha urna, tá? Nesse caso, a resposta é diferente, tá? Porque eu vou ter que contar as combinações com repetição de duas bolas vermelhas, né? Que aí eu tenho, se eu tenho 4 bolas, eu vou ter 3, né? 4 menos 1 mais 2. Escolhe 2 combinações para as bolas vermelhas, com repetição, tá? E para as azuis eu tenho 5 bolas, então vou ter 4. 5 bolas que eu vou escolher 3, né? 4 mais 3. Escolhe 3, né? Com repetição, tá? E aí novamente eu tenho esse produto, ok? Então, note que o problema muda se você considera com repetição ou sem repetição, tá? Reflita sobre isso. Muito bem, então tenho agora 5 pontos, tem duas retas paralelas, tenho 5 pontos na primeira e tenho, sei lá, 8 pontos na segunda. 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero saber quantos quadriláteros convexos, talvez você tenha dúvida do que significa a palavra convexo, explico já. Convértices em quadro desses 13 pontos existem, tá? Então, pare o vídeo agora e pense um pouco na solução. Ok, então vamos resolver esse problema. A solução, primeiro, antes de resolver, deixa eu definir o que é uma figura convexa. Uma figura ela é dita convexa se toda vez que eu pegar 2 pontos da figura, tá? O segmento que liga esses 2 pontos está inteiramente contido na figura, tá? Então, nesse caso aqui, que eu peguei esses 2 pontos A e B, o segmento está contido na figura, mas eu preciso que todas as escolhas de A e B, né? Para todas as escolhas de A e B, o segmento está inteiramente contido na figura. E nesse exemplo, a minha figura não é convexa, porque eu posso pegar A e B aqui, aí o segmento não está contido inteiramente nessa figura aqui, tá? Ao contrário disso, um polígono assim, sei lá, ele é convexo, tá? Um pentágono dessa forma, ele é convexo, tá? Então, o que a gente está buscando aqui são quadriláteros convexos, tá? Primeira coisa, se eu pegar, para determinar um quadrilátero, eu tenho que determinar os vértices dele, né? Tem uns 5 pontos em cima, desenhei 6, são só 5, tá? São esses 5 aqui, tá? E tem 8 pontos embaixo, tá? Então, se eu pegar 3 pontos na mesma reta, o quarto ponto na outra reta, eu não vou ter um quadrilátero, eu vou ter só um triângulo, tá? Esses 3 aqui, esse ponto, né, geram um triângulo, tá? Não um quadrilátero. Para ter um quadrilátero, eu tenho que pegar 2 pontos na primeira reta e 2 pontos na segunda reta, tá? 2 pontos na reta R e 2 pontos na reta R', tá?
Ora, eu tenho 5 escolhe dois maneiras de pegar os pontos da reta R. Tenho 8 escolhe 2 maneiras de pegar os pontos na reta R', tá? E para cada escolha desses dois pontos da reta R e dos dois pontos da reta R', eu tenho um único quadrilátero determinado. Então a solução da minha questão é 5 escolhe 2 vezes 8 escolhe 2, tá? Quadriláteros. Ok, ok. Vamos seguir para princípio da inclusão e exclusão, tá? Então, princípio da exclusão, inclusão e exclusão. Ok, isso termina a aula de hoje, tá? Na próxima aula iremos ver o princípio da inclusão e exclusão.